Nosso momento pit stop de hoje, você falou, Christian, que você estava lá no paddock de Interlagos. Como que foi? O que você viu de bacana lá? Você pode contar de fofoquinha pra gente do paddock de Interlagos lá, Christian? Eu vi algumas pessoas da minha época, né? Enfim, algumas pessoas até que circulam entre os dois ambientes, Indy, Fórmula 1, Fórmula 1, Indy. Então isso daí foi bem legal. Conversar com bastante gente, mas ontem não foi sobre o que o Christian viu, com quem que o Christian falou. Ontem foi sobre duas pessoas. E o meu pai e o meu tio, se eles não tivessem há 50 anos atrás, largando lá na corrida, eu tenho certeza que eles não poderiam ter dado, eles não teriam dado, não teriam dado a oportunidade para, na época, várias crianças enfim, alguns que nem tinham nascido e pessoas que nunca tiveram a oportunidade de guiar um carro de Fórmula 1, mas são fãs incondicional da categoria, a realizar os seus sonhos. Então, tudo começou em 1972 com o meu pai, o meu tio, o Emerson depois, óbvio, teve uma carreira fantástica na Fórmula 1. O que a gente vai poder falar de uma pessoa que foi 2 vezes campeão do mundo, 2 vezes vice-campeão do mundo? Então, esses dois abriram portas para muitas pessoas e ontem foi sobre eles. Não foi sobre o que eu tava achando, se foi legal. Porque uma corrida de Fórmula 1, sinceramente, eu vou quando eu quiser, entendeu? Eu vou aqui no Brasil, eu vou no Bahrein, eu vou em qualquer lugar. E ontem, o dia foi sobre eles. Eu acho que o fato do meu pai ter estado lá, ele encontrou também algumas pessoas, acredite se quiser, da época deles. Arranhou o inglês dele também. Que legal. Na saída da pista, cruzou com o Bernie. E acabou conversando com o Bernie, onde existe um respeito e uma admiração muito grande entre os dois. Por quê? Porque meu pai guiou pro Bernie, ou seja, na época que ele era dono da Brabham, e na época da equipe Fittipaldi, que o Bernie continuou sendo dono da Brabham, porém muito influente ao mesmo tempo na categoria, eu tenho certeza que em algumas oportunidades o Bernie também ajudou meu pai, só que meu pai numa situação diferente, daí como dono de equipe. Porque o Bernie sabe das dificuldades que é. Ele sabe o quanto que é difícil você ter uma equipe de Fórmula 1. E na época, a equipe de Fórmula 1, onde começou o sonho dourado, foi Interlagos, na frente do portão 7, onde eles tinham que pedir relação de câmbio para Hewland, lá na Inglaterra, via Telex. Então, eu dei um pequeno exemplo, imagina a loucura que não era. Então ontem o dia foi sobre meu pai e meu tio. Que bacana, que bacana. Interlagos realmente tem muito da história da família de vocês. E qual foi uma corrida inesquecível que você teve em Interlagos? É claro que eu poderia trazer à tona meu primeiro grande prêmio do Brasil, o segundo... Faz 30 anos já, hein? Faz 30 anos, exatamente. Me lembraram ontem, coincidentemente, né? O segundo, aquele que choveu. O terceiro, que o carro andava muito, muito bem. Só que entre eu e o Gianni, a gente tava apostando antes da corrida quantas voltas o carro ia durar. A gente já sabia que ia quebrar o carro. E, dito e feito, eu acho que o Gianni durou 12, 13 voltas e eu devo ter durado umas 20, mais ou menos. Ou vice-versa, eu nem lembro. 21. Então, quase que acertei. Eu acho que um momento muito legal que eu tive em Interlagos foi na classificação, se eu não me engano, da última corrida do ano de 1990 de Fórmula 3, estava molhado. A gente começou a fazer a classificação no molhado, todo mundo com pneu de chuva, daí a pista foi secando. E essa daí, eu devo tirar o chapéu pro meu pai. Do mesmo jeito que uma das vezes o meu pai terminou a classificação em Goiânia, que ele colocou um quarto jogo de pneu que ele não deveria ter colocado, enfim, ele quase chorou depois da classificação, se arrependendo do erro que ele fez. Essa daí ele acertou em Interlagos, e ele me chamou faltando, sei lá, 3 minutos para terminar o treino, para terminar a classificação, 4 minutos, deu tempo certinho para eu entrar no box. Ele mal e mal falou comigo no rádio,
Daí eu vi aquela correria toda no box, eles tiraram os pneus de chuva, colocaram o slick. Eu na hora já respirei dentro do carro, falei, nossa, que loucura, eu acho que a pista não tá pronta pra fazer isso. Ele falou, vai agora que vai dar certo, não sei o quê. E eu saí e consegui fazer a pole logo no finalzinho do treino, por causa dessa estratégia dele. Então, isso daí foi sensacional e eu lembro muito bem desse dia. Era, enfim, clássico Interlagos. Final do dia, já tava escurecendo, a chuva piorando, daí melhorando, daí a pista secando. Isso daí foi legal. Hashtag aprende Ferrari, viu? Fazer essas estratégias em Interlagos. Esse foi o nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.000 pontos de venda.